Antes de adentrarmos o texto, é preciso trazer algumas observações do contexto aqui. E a primeira delas é quanto aos personagens apresentados nessa narrativa. Em termos de personagens, é muito importante notarmos 3 círculos de pessoas que vão aqui frequentemente aparecer nos relatos. Você tem esses círculos de pessoas identificados conforme a sua proximidade em relação a Jesus. Você tem num círculo mais próximo os apóstolos agora, que a partir de agora são escolhidos para estarem com ele e que serão por ele enviados no capítulo 9, depois de estarem com ele, aprendendo através dos seus atos, das suas palavras, da convivência com ele. No capítulo 9 eles serão enviados. Você tem num círculo maior os discípulos, um grupo maior de pessoas, e do qual, mais tarde, Lucas vai mostrar no capítulo 8, que desse grupo faziam parte até mulheres. As mulheres faziam parte. Observe no verso 17, que fala que descendo com eles quem? Os 12, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, muitas pessoas que já agora seguiam a Jesus e que tinham assumido um compromisso com eles. E um terceiro grupo maior é a multidão, que é sempre mencionada aqui também. Ele fala, e grande multidão, veja, descendo com eles, os apóstolos, os 12, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus, é um outro grupo maior, no qual estavam inseridos os apóstolos, e, além desses, grande multidão, é o povo em geral. Isso aqui é muito importante, irmão, porque esses personagens têm atitudes distintas em relação a Jesus. A multidão gosta de ouvi-lo. A multidão quer receber a bênção dos seus milagres, mas ela é inconstante. Ela não penetra o sentido da pessoa e da obra de Jesus. Os discípulos são aqueles que deixaram tudo e o seguiram. Nós já vimos isso nas narrativas anteriores. Eles vão compreendendo quem é Jesus, mas eles são lerdos para aprender, mas Jesus vai se revelando a eles. Eles vão entendendo quem é Jesus, e mesmo sem entender, eles prosseguem seguindo a Jesus. E você vai ter, então, os apóstolos, que são esses mensageiros autorizados que serão enviados pelo Senhor. Nós já vimos um outro grupo que agora saiu por enquanto de cena, mas ainda voltará, que é o grupo dos fariseus, dos mestres da lei, que tiveram, como nós vimos nas mensagens passadas, 5 debates com Jesus. Então, note que, embora o sermão tenha sido proferido perante toda a multidão, isso é importante, ele é direcionado não à multidão diretamente, mas aos discípulos. É óbvio que o que o Senhor Jesus vai falar, ele fala para que a multidão ouça. E há um determinado momento em que ele vai se voltar para a multidão, que não está explícito, mas está implícito no texto, por uma questão de contraste, e você há de concordar comigo quando eu mostrar isso no texto. Mas eu quero que você observe o verso 20, diz que, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes. Então, o que ele vai dizer, nesses primeiros versículos, pelo menos até o verso 23, não é direcionado às multidões, mas direcionado àqueles que um dia resolveram abandonar tudo para segui-lo. Isto é importante, meus irmãos, para nós delimitarmos o sentido de algumas coisas, de algumas palavras, de alguns princípios que Jesus traz, de algumas designações de Jesus que contrastam aqueles que de fato creem nele e o seguem, daqueles que não creem. Ou seja, há aqui um contraste entre os discípulos e a multidão. Esse contraste é muito claro no nosso texto. Os primeiros 4 versículos, 20, 21, 22 e 23, são uma descrição de quem são os discípulos. Os versículos 24 a 26 são uma descrição da multidão. Há um contraste muito claro aqui, um paralelismo de contraste, que vai nos ajudar. Daí o título da nossa mensagem: os discípulos de Jesus em contraste com o mundo. E, meus irmãos, eu preciso ainda trazer como observação, à guisa de contextualização, que o sermão de Jesus aqui em Lucas, ele traz em linhas gerais o mesmo conteúdo do Sermão do Monte
em Mateus, capítulos 5 a 7. Ele começa, como no caso de Mateus, com as bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças se assemelham, né? Os humildes, na verdade, é a mesma palavra lá, é pobres, é a mesma aqui de pobres, é humildes lá, só que Mateus acrescenta humildes de espírito, mas é a mesma palavra pobre. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome, lá Mateus acrescenta fome e sede de justiça, e bem-aventurados os perseguidos. Então, ele traz aqui basicamente o mesmo conteúdo do sermão. Porém, observe que Lucas coloca o episódio logo após a escolha dos apóstolos, mas há algumas diferenças contextuais em Lucas que apontam para uma ocasião diferente daquela de Mateus. Primeiro, quanto ao contexto geográfico. Enquanto em Mateus o sermão é proferido em um monte, observe que Mateus 5, se você quiser pelo menos anotar, no verso 1 diz que, vendo as multidões, ele subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Aqui, no verso 17, Jesus desce do monte e para numa planura, ou numa planície. Então, aqui os estudiosos chamam esse sermão de sermão da planície, certo? Em segundo lugar, há muitas distinções quanto ao conteúdo também. Veja, Lucas omite várias partes que são referentes às leis e práticas judaicas que estão em Mateus. Mateus 5, 17 até o capítulo 6, 18, que fazem parte do Sermão do Monte, não estão aqui. E é interessante porque ali Mateus se refere a algumas leis e práticas judaicas. Qual é a razão disso? É que essas questões eram de pouco interesse aos leitores de Lucas. Lucas escreve para gentios, Mateus escreve para judeus. Então Mateus está confrontando uma questão que tem a ver com o cristianismo de origem judaica. Lucas está escrevendo para gentios, ele escreve para Teófilo, um nobre gentio, e possivelmente para a igreja onde esse homem estava. Então, Mateus escreve para leitores judeus e Lucas para gentios. Em terceiro e último lugar, alguns ensinos do Sermão do Monte, na versão de Mateus, eles se encontram em Lucas. Alguns ensinos na versão de Lucas, na versão de Mateus, do Sermão do Monte, encontram-se em Lucas, mas em outros textos, em outro contexto. Cada evangelista arranja o seu material tendo em vista um propósito, tendo em vista um objetivo. Por exemplo, a oração dominical, que está no Sermão do Monte, em Mateus 6, de 9 a 13, ela vai ocorrer em Lucas no capítulo 11, num outro contexto. E quando estivermos lá, eu argumentarei defendendo a posição de que Jesus está pela segunda vez ensinando os discípulos a orarem. O ensino sobre os olhos, como a lâmpada do corpo, em Mateus 6, 22 a 23, ele está em Lucas 11, fora desse sermão da planície. E a advertência contra a ansiedade, que está no Sermão do Monte em Mateus 6, 25 a 34, é registrado em Lucas só no capítulo 12, junto com a parábola do rico insensato. Então, alguns estudiosos, eles concluem que se trata do mesmo contexto original, que cada evangelista adaptou o seu propósito, modificando o material de uma fonte comum aos dois, conforme os leitores de cada um. Mas eu prefiro entender, e não estou nisso sozinho, alguns estudiosos dizem isso, que trata-se de duas ocasiões distintas e locais distintos, onde Jesus, na verdade, está proferindo os mesmos ensinamentos. É claro que com várias diferenças. É muito comum, e era muito comum, um pregador na antiguidade, e até hoje também, pregar a mesma mensagem com algumas distinções, com algumas aplicações, e a palavra de Deus ela tem vários ensinamentos que são repetidos. Então nós concluímos que o Sermão da Planície, ele constitui-se de um sermão pregado numa ocasião diferente do Sermão do Monte, registrado por Mateus, mas onde Jesus repete alguns de seus ensinos com novas aplicações. Então, tendo em mente esse contexto, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para alguns princípios acerca da natureza do discipulado. O que é o discipulado? Quando eu falar em discipulado, eu estou falando do processo de seguir a Jesus. Todo aquele que é crente em Jesus é um discípulo de Jesus. Ele segue a Jesus, ele é chamado para andar com Jesus.
para ter com ele comunhão. Segue-me é o verbo do discipulado. Então, aqui nós vemos quando Jesus se dirige aos discípulos, ele vai falar quem eles são, porque os seguem, eles têm algumas características, algumas qualidades. Então, qual é a natureza desse seguir a Jesus? E também nós aprendemos aqui sobre o caráter dos discípulos, como súditos do reino de Deus. Então eu quero expor, e aí, à medida que eu vou expondo, eu vou trazendo alguns princípios. E eu vou indicar aí, principalmente as crianças que anotam, eu tenho que agora indicar, né? Quando deve anotar, mas eu espero que os adultos não seja necessário isso. Mas comecemos aqui, antes de tudo, com o contexto anterior, versos 17 a 19. Observe que Lucas diz que ele desce do monte e para numa planura, ele vai e onde se encontravam muitos discípulos seus. Esses versículos 17 a 19, eles estão nos remetendo a uma nova cena que está ocorrendo logo após a escolha dos apóstolos e onde se desenrola um novo ambiente. E a descrição que Lucas faz do movimento de Jesus tem um significado didático. Devemos nos lembrar, meus irmãos, nós temos falado isso desde o princípio do ministério de Jesus, que não apenas as palavras de Jesus, mas cada gesto e atitude dele era intencional e visava ensinar acerca do reino de Deus, a ensinar verdades espirituais, até a forma como ele fazia milagres. Nós vimos isto já em alguns milagres que já foram tratados em mensagens anteriores. E aqui não é diferente. Jesus chama os discípulos para junto de si, após orar, ele os denomina apóstolo, ele os designa seus mensageiros e ele agora os convida para descer e encontrar a multidão. E isto nos traz uma lição, e eu quero trazer essa lição em conjunto com a lição passada, da mensagem passada. Eu quero lembrar a você o que nós já falamos quando do chamado dos apóstolos. O chamado ao discipulado é, antes de tudo, um chamado para comunhão, para ter comunhão com Jesus, para andar com Ele. A primeira missão da igreja é andar com Jesus. Podemos dizer, ao mesmo tempo, que a primeira missão da igreja é a adoração. Porque, de fato, aquele que anda com Jesus, anda em espírito de adoração. Ele anda prostrando-se diante dele, reconhecendo quem ele é, e disposto a segui-lo e a obedecê-lo. Então, a primeira missão da igreja, falado nesse aspecto, nos termos de Lucas, é estar com Jesus. Ele o chamou para si, é ter comunhão com ele, é desenvolver essa comunhão com ele. Nós vimos hoje pela manhã o pastor Erley falando aqui a nós que em Jesus esse relacionamento que foi perdido no Éden é resgatado, e desse relacionamento transcendente com Deus dependerão todos os outros relacionamentos que nós temos. Então, aqueles que se dispõem a seguir a Jesus têm como principal objetivo ter comunhão com Ele, crescer em comunhão com Ele, conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo, obedecê-lo e segui-lo. Mas, quando Jesus desce do monte, junto com seus discípulos, ele está apontando a segunda missão da igreja. A segunda missão da igreja é, tendo estado com Jesus no monte. E, pelo amor de Deus, não estou falando literalmente, tá? Tem algumas pessoas que acham que tem que subir no monte, literalmente. Estou falando no sentido parabólico. Depois de estar com Jesus no monte, depois de estar em comunhão com Jesus, a segunda missão da igreja é ir ao encontro das pessoas para anunciar, para apresentar esse Jesus. Essa é a primeira lição desta noite. A missão da igreja, princípio da igreja, depois de estar em comunhão com Jesus, é ir ao encontro das pessoas para proclamar a elas o evangelho do reino. Esse é o primeiro desafio que Jesus propõe aos seus apóstolos. Veja, ele diz, ele parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos e toda uma multidão que vieram para o ouvirem, e diz que ele curava a todos, mas ele também estava ali para ensinar. Essa é, por extensão, a missão da igreja.
Então nós vimos a este lugar, meus irmãos, agora, no dia do Senhor, para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para adorar seu Filho Jesus, para nutrir a nossa comunhão com Ele, para aprender com Ele. Agora, nesse momento, podemos dizer que nós estamos no monte. E essa figura do monte, ela é significativa. Alguns, como eu falei, têm dado um tom literal, mas ela é significativa em toda a revelação bíblica. Porque o monte é o lugar onde Deus se revelou a Moisés. E aqui Jesus se apresenta como o novo Moisés. E na verdade, aplicando para nós hoje, quando a igreja se reúne para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, quando ela contempla na palavra de Deus a Jesus Cristo, ela precisa sair daqui entendendo que a missão dela é levar esse Cristo para as pessoas. É no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família e até os confins da terra. Ela precisa entender que aqueles que estão com Jesus desejarão compartilhar, testemunhar desse Jesus às multidões. Este é o primeiro ensinamento desse texto. Mas a cena dessa descida do monte ainda nos traz outra lição, que eu diria ainda mais preciosa, porque chama a atenção não para a nossa missão, mas para aquele que nos envia. Essa cena da descida do monte e da posterior proclamação da Boa Nova, como eu já falei, ela tem um paralelo na experiência de Moisés. Moisés subiu ao monte e recebeu as tábuas da lei. E depois de haver descido, ele proclama a lei para o povo de Israel. É muito interessante que quando ele ia para a presença de Deus, que ele voltava, o seu rosto brilhava, a Bíblia diz. As pessoas até temiam. E depois que ele falava ao povo referindo as palavras da lei, ele colocava um véu sobre a face. E por que ele fazia isso? Para que o povo não visse que aquela glória iria se desvanecer. Ela não ficava para sempre. Paulo vai falar sobre isso lá em 2 Coríntios 3, dizendo que aquela experiência, ela nos mostra o caráter provisório, temporário, da velha aliança, cuja glória haveria de se apagar para dar lugar a uma glória superior, que não se apaga. Por isso Paulo lá em 2 Coríntios 3 vai dizer que nós somos, ele falando dos apóstolos, nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E letra ali ele está falando de lei, porque a lei era um padrão objetivo, porém fora de nós, a nos acusar. Mas a partir da nova aliança, o Espírito Santo imprime a lei no coração. E por causa da presença do Espírito Santo, após a obra redentora de Cristo, Paulo diz que esse brilho dentro de nós não vai se apagar. Por isso, em 2 Coríntios 3,18, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, nós não precisamos de véu, não somos como Moisés, porque a glória que agora está em nós não se desvanece, ela vai crescer. Ele diz: todos nós com o rosto desvendado, estou citando 2 Coríntios 3,18, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transfigurados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Então, quando Jesus ele desce aqui, Jesus está sendo apresentado como um novo Moisés e que traz uma nova lei. Mas há algumas diferenças entre Jesus e Moisés. É que Moisés tinha uma autoridade delegada, derivada, subsidiária. Jesus tem uma autoridade que lhe é inerente. Ele é o próprio legislador. Ele é a própria palavra encarnada. As palavras de Moisés, elas tinham tanta autoridade quanto aquilo que Jesus está falando. Não era mais nem menos. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito de Cristo que atuava em Moisés, agora está atuando no Filho do Homem. E esse mesmo Filho do Homem é Deus encarnado. Então, enquanto as palavras têm a mesma autoridade e infalibilidade, a pessoa que profere tem autoridade superior. Na verdade, Lucas aqui está implicitamente nos ensinando o que o autor de Hebreus nos ensina explicitamente. Eu quero que você abra em Hebreus capítulo 3. Em Hebreus capítulo 3, o escritor vai mostrar
um paralelo, por um lado, e depois um contraste entre Jesus e Moisés. E Lucas está apresentando em imagem aquilo que o autor de Hebreus nos apresenta em ensino direto. Hebreus 3, de 1 a 6 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele chama Jesus de apóstolo. Por que ele é apóstolo? Porque ele é enviado do Pai. Ele diz, o Pai que me enviou. Ele sempre se refere a Deus como o Pai que me enviou. Mas distinto dos outros enviados, ele é o próprio Deus encarnado, ele é a própria palavra encarnada. A autoridade dele não é delegada, é inerente. Prossigamos. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o qual, como apóstolo, como enviado, é fiel àquele que o constituiu, como também o era quem? Moisés, em toda a casa de Deus. Há um paralelo. Moisés era um enviado. É interessante que ele usa o termo apóstolo, referindo-se a Moisés. Moisés era um apóstolo, nesse sentido, porque apóstolo significa enviado. E esse era o nome que se referia aos profetas. Na verdade, os apóstolos, aqueles que são chamados por Jesus apóstolos na Nova Aliança, eles são os continuadores da mesma linha profética. Então ele diz, ele é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, mas como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, isto é, o Evangelho. Cristo, porém, como filho em sua casa. Moisés era um servo na casa, Jesus é o filho sobre a casa. A qual casa somos nós? Se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então ele está dizendo que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio como um enviado autorizado de Deus, mas ele não veio simplesmente como servo, embora ele tenha se feito servo. Mas ele era mais do que isso, ele era o Filho bendito de Deus, o Filho eterno de Deus, segunda pessoa da Trindade. E nisso ele é superior a Moisés. E como ficamos sabendo que esse Jesus, ele é de fato um novo Moisés, um Moisés superior, aquele para quem Moisés apontava, especialmente no contexto de Mateus. Mateus, Jesus vai dizer, ouvistes que foi dito, e aí ele cita os mandamentos, e depois ele diz, eu, porém, vos digo. Ele repete isso o tempo todo. Enquanto Moisés dizia, assim diz o Senhor, Jesus não dizia assim, ele dizia, eu, porém, vos digo, porque ele é o Senhor, ele é Javé. Então, meus irmãos, essa descida do monte para entregar a nova lei, a lei do reino de Deus, ela nos ensina, Jesus é um novo Moisés, que vem trazer uma nova lei, que não é outra, senão a mesma dada por intermédio de Moisés, porém agora levada ao seu pleno cumprimento. Jesus é o novo legislador. Você pode, criança, escrever isso. Jesus é o novo legislador que vem nos trazer a palavra de Deus de maneira plena. Jesus é o novo legislador que vem nos trazer a palavra de Deus de maneira plena. Aquilo que Deus revelou por meio de Moisés, ele vai revelar plenamente a mesma verdade, só que com uma ministração superior de compreensão, de graça, do que nos trouxe Deus através de Moisés. Então ele é superior a Moisés, porque fala da sua própria autoridade, e ele é superior a Moisés, porque ele vem trazer a lei ao seu pleno cumprimento. Ele fala isso especialmente em Mateus, né? Os irmãos sabem. Em Mateus 5, de 17 a 20, no Sermão do Monte, ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Eu vim para
trazer ao pleno cumprimento, para fazer acontecer tudo aquilo que está escrito na lei e nos profetas. Jesus é o novo legislador que veio para trazer a palavra de Deus em seu sentido pleno. Ele mesmo, na verdade, é a palavra encarnada de Deus. E ele vai trazer a lei e os profetas ao pleno cumprimento, não só por meio de suas palavras, mas por meio de toda a sua obra redentora, que culminará na cruz. Então esse é um grande ensinamento que nós temos aqui. Nós somos chamados para estar com Jesus. E somos chamados ao mundo. E por que a nossa missão é importante? Porque a nossa missão é em nome daquele que é a palavra encarnada e que veio para cumprir as promessas de Deus dadas aos seus profetas e realizar a sua obra redentora. Nós devemos notar também, meus irmãos, que esse novo legislador, ele começa os seus preceitos com uma declaração. Isso vai nos levar a um terceiro princípio. Ele começa os seus preceitos e a sua nova lei não com uma declaração de deveres e exigências. É interessante isso. Ele é o novo Moisés, mas ele não começa com os mandamentos. Ele vai mencionar mandamentos. Especialmente em Mateus ele faz isso, mas também ele vai falar aqui. Veja, ele vai dizer algumas coisas que têm a ver com os mandamentos da lei de Deus. Mas antes de declarar os mandamentos da lei de Deus, ele declara algo sobre a condição daqueles que hão de viver de acordo com essa lei. E por que isso é importante? Porque antes de tudo, quando descreve os seus discípulos, Jesus descreve pessoas que estão em um estado de graça, que envolve todos aqueles que o seguem. Antes de falar como eles vivem, ele vai dizer quem eles são em função da sua relação com eles. Com ele. Qual é a palavra que se repete aqui? Bem-aventurados. Essa palavra, ela é muito traduzida por felizes, e ela pode ser traduzida por felizes, mas ela é muito mais que isso. No contexto bíblico, ela traz a ideia de alguém que está sob a bênção, a graça e o favor de Deus. Então, bem-aventurados é a palavra que resume quem é aquele que segue Jesus. Aquele que segue a Jesus é um abençoado. Aquele que segue a Jesus é alguém que foi alcançado pela graça. Aquele que segue a Jesus é alguém que está debaixo do favor de Deus. Então, antes de fazermos qualquer coisa, Deus fez algo em nós. Este é o ponto. Esse novo legislador está revelando, portanto, a sua graça que transforma. Bem-aventurados. Essa palavra significa abençoado. Alguém que está debaixo da bênção de Deus, debaixo do favor de Deus. E qualquer coisa que alguém que segue a Jesus faça, só faz porque foi alcançado pela graça de Deus. Então, quando falamos dos discípulos de Jesus em contraste com o mundo, a primeira verdade que podemos trazer dessa questão do caráter do discípulo, nós falamos da natureza do discipulado. Ele é um chamado para estar com Jesus e um chamado para ir ao encontro das multidões e testemunhar de Jesus. Agora falamos do caráter dos discípulos. Eles são, antes de tudo, abençoados. Observe que quando Jesus descreve a condição deles, ele não está descrevendo nenhuma ação. Ele descreve bem-aventurados vós os pobres. Isso é uma condição, não é uma ação. Bem-aventurados os que agora tendes fome. Isso também é uma condição. Bem-aventurados os que agora chorais. Isso também é um estado, é uma expressão emotiva de um estado. Bem-aventurados quando os homens vos odiarem. Veja, eles estão recebendo uma ação, eles são passivos. Não há nenhuma ação própria deles nesse momento, em primeiro lugar. Vai haver ação, mas ela é consequência. Eles estão no estado em que eles são para o mundo pobres. Eles perante o mundo têm fome. Eles não são louvados, eles são odiados, eles choram. Mas isto tem a ver com uma condição, um estado no qual eles estão. Isto aponta para um ato soberano de Deus e um ato soberano da graça. Então, meus irmãos,
uma das características do discípulo de Jesus, que o contraste do mundo, é que ele está debaixo do favor de Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que está debaixo do favor de Deus. Esse é o princípio. Ele é um bem-aventurado, ele é um abençoado. Não há mérito nisso. Ele foi alcançado pela graça. Você lembra? Jesus escolheu os discípulos. Ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. E nós vimos que a mensagem tinha um título de A Comunidade dos Improváveis, né? Comunidade dos Improváveis. Ele escolheu gente que nós não escolheríamos. Quem escolheria Pedro, que negou Jesus, que era inconstante, impulsivo? Quem escolheria Tiago e João, os filhos do trovão, que tinham ambição pelo poder, pediam para um assentar-se à direita, outro à esquerda, usaram até a mãe para pedir a Jesus? Nós falamos sobre isso. Quem escolheria Simão, o Zelote, um homem violento, membro de uma das facções do judaísmo que queria trazer o reino de Deus pela força da espada, pela guerrilha, pelo terrorismo? Quem escolheria? Quem escolheria Tomé, um homem desconfiado? Mas ele escolheu. Foi ele quem escolheu. E de todos eles, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, o traidor que é mencionado nessa escolha, todos os demais foram alcançados pela graça. E apesar das características que eles vão demonstrar, das suas fraquezas, dos seus pecados, do seu egoísmo, da sua lerdeza para aprender, eles foram alcançados, plenamente alcançados pela graça. Então ele está olhando para esses que ele escolheu, entre eles Levi, o publicano, um ladrão do orçamento, nós falamos também, Mateus. Ele olha para esses homens que ainda não estão prontos, que ainda não mudaram totalmente o seu caráter. Ele olha e diz: vocês são abençoados. Não é assim que Jesus faz com aqueles que ele chama? Quando nós vimos a Cristo, quando nos convertemos a Cristo, quando reconhecemos nossos pecados, antes que façamos o bem ou o mal, ele olha para nós e diz: você é um abençoado, você está debaixo do favor do Pai. Isto é graça. Então essa palavra, bem-aventurados, e o fato de que Jesus descreve condições e não atos, revela que aqueles que seguem a Jesus, antes de tudo, são alvos, objetos da graça de Deus, que alcança, que transforma, que é capaz de usar vasos de barro como nós. Em seguida, meus irmãos, nós temos as bem-aventuranças e trataremos delas em conjunto. Veja o que ele fala: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, lembre, ele está falando para quem? Não está falando para todo mundo. Então não é qualquer pobre. Aqueles que interpretam isso aqui só em termos sociais, eles ignoram o contexto. Jesus está falando para os seus discípulos. Está muito claro no verso 20. Então ele olha para os discípulos e diz: vocês são os pobres, vocês são os que têm fome, vocês são os que agora vão chorar. Vocês são aqueles que vão ser odiados. Observe que essas palavras todas, do ponto de vista do mundo, elas descrevem uma situação de miséria e desfavorecimento. Então ele vai mostrar que o caráter dos discípulos do reino é inverso em relação aos valores desse mundo. Aqueles que seguem Jesus para o mundo serão pobres. Para o mundo serão aqueles que têm fome. Serão aqueles que vão chorar porque eles serão perseguidos e odiados. A vida de um discípulo nesse mundo não será confortável. Jesus já está declarando o que eles vão sofrer. Eles vão ter que deixar tudo para segui-lo. Eles deixaram tudo para segui-lo. Eles se tornaram pobres por amor dele. Eles vão ter fome. Eles vão chorar. Eles vão ser odiados. Mas isto revela, isto é um sinal de que a bênção de Deus está sobre eles. Isso significa, queridos, que o sofrimento não deve ser para o crente indicativo de um desagrado de Deus. Se é um sofrimento por causa do Evangelho, se é por causa dos seus pecados é outra coisa, mas se é porque você é fiel a Jesus, sofrer por sua fidelidade a Jesus,
indica que você é um bem-aventurado, você é um abençoado. É isso que Jesus vai dizer. E aí eu quero que você note que, diferentemente do Sermão do Monte, em Mateus 5, lá nós temos 9 bem-aventuranças. Aqui você tem apenas 4. E, além do que, essas bem-aventuranças, elas estão em contraste. Veja, há um paralelismo, que a gente chama de paralelismo, que é um fenômeno da literatura hebraica, especialmente da poesia hebraica, em que você tem 4 ais em paralelo, que apontam um grupo daqueles que estão em contraste com os discípulos. Observe, tem 4 bem-aventuranças, do verso 20 ao verso 22. E tem 4 ais, do verso 24 ao 26. Observe a palavra ai, está aí. Mas ai de vós os ricos. Olha o contraste. Eu vou ler no contraste, no paralelo. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Mas ai de vós os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. Mas ai de vós que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Ai de vós quando todos vos louvarem. Você percebe? Não é o mesmo grupo. Então, o que devemos compreender, que está implícito, é que primeiro Jesus fala aos discípulos, depois ele se dirige às multidões. Esse é o ponto. Ele está estabelecendo um contraste. Vocês são diferentes, vocês estão no meio da multidão. E essa palavra ai, queridos, é uma palavra muito forte. Na literatura profética, o oráculo de ai era o oráculo mais pesado de juízo, a ideia de que está sob desgraça, está sob o juízo de Deus. Existem muitos oráculos de ai no Velho Testamento, e Jesus tem uma série de ais contra os escribas e fariseus, mas aqui ele não está falando, os fariseus não estão presentes, porque a gente gosta de escolher o fariseu como bode expiatório, né? Mas Jesus está falando para as multidões, entre aqueles havia aqueles que estavam debaixo de maldição e de juízo. Veja, lembre-se, o grupo a quem Jesus se dirige, como os pobres, os que agora tendes fome, etc., é o grupo dos seus discípulos. Portanto, Jesus não está falando de todo pobre e faminto como tal. A questão é que a pobreza em si mesma, meus irmãos, precisamos dizer, não traz aquele que a possui em estado de bem-aventurança. Existem certas teologias no mundo cristão que diz isso, que Jesus faz uma opção pelos pobres. Mas cuidado com esse conceito. De fato sabemos, como diz a Escritura lá em 1 Coríntios 1, que não foram chamados muitos de nobre nascimento, nem muitos sábios segundo este século. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as desprezadas, as que não são. De fato, a maioria daqueles que são alcançados pela graça, eles têm uma condição de desfavor diante do mundo, mas a pobreza em si não é a questão. É como a pessoa se coloca. Esta é a questão. Então, a questão não é a pobreza em si, ela não é virtude em si mesma. A fome em si mesma não é uma evidência de virtude, mas o que Jesus está falando é daqueles que, por amor ao reino de Deus e por terem renunciado às recompensas, o louvor deste mundo, para seguirem a Cristo, se tornaram pobres, famintos, atribulados e perseguidos. É só você olhar a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala em jejuns muitas vezes, em fome e nudez. Todos os apóstolos passaram por essa situação. Não teve um apóstolo que morreu numa condição de glória externa. A esmagadora maioria deles foram martirizados. E Jesus está adiantando como será a vida deles. Então, o que Jesus quer dizer quando ele diz: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus? Ele está falando: bem-aventurados vocês que por amor a mim renunciaram a tudo, tornaram-se pobres nesse mundo, que entendem que nada têm e que têm a mim como bem maior.
É interessante que em sua versão dessa bem-aventurança, Mateus usa o termo pobres de espírito. Está lá, humildes de espírito, mas é a mesma palavra no grego, traduzida por pobre. E essa palavra usada, ela não era usada para pobre no sentido que a gente usa, né? Porque todo mundo aqui é pobre, né? Se eu perguntasse quem é pobre aqui, a maioria ia levantar a mão. Ninguém quer ser rico. Né? Parece que é uma maldição. Não, eu sou pobre. Mas não é. Pobre, nesse sentido que a Bíblia coloca, no sentido social, é alguém que é miserável mesmo, que não tem o que comer, que não tem onde dormir, que não tem com o que se vestir. É alguém que passa fome. É o miserável. Então, mas quando Jesus está falando e usa esse termo, pobre no sentido de miserável, é interessante que Mateus usa bem-aventurados os pobres ou os miseráveis de espírito. Lucas fala apenas os pobres. Por que essa diferença? É porque Mateus escreve para uma comunidade judaica que tinha uma tradição religiosa. E, portanto, os leitores de Mateus, eles tinham a tendência a confiar em sua religiosidade, suas práticas piedosas como um tipo de riqueza. Então eles se achavam superiores aos outros. Veja, o conceito vai além do social. No caso de Mateus, ele está confrontando aqueles que eram judeus e que se orgulhavam da sua tradição religiosa. E eles achavam que aquilo era uma riqueza. E eles tinham aquilo como uma espécie de status meritório que os fazia merecer a justificação perante Deus. Mas Lucas escreve para uma comunidade gentílica e a tentação que eles passavam era outra. Não era quanto à religiosidade. Era uma comunidade guiada pelos valores do mundo helenista. Os valores da riqueza, do status. Lembra que ele está escrevendo para um excelentíssimo Teófilo? É gente que dava valor à sabedoria desse mundo, ao status econômico. Então, enquanto Mateus usa a expressão pobres de espírito, destacando a dimensão religiosa, Lucas usa a expressão pobres, simplesmente destacando a dimensão social. Enquanto Mateus confronta aqueles que têm um sentimento de autossuficiência religiosa, Lucas está confrontando aqueles que têm um sentimento de autossuficiência econômica, social e política. Então, Lucas está combatendo não aqueles que são ricos por si mesmos, simplesmente isso, em si mesmo, mas aqueles que confiam no seu status social. Esse que ele está dizendo. Você que não só é rico, mas você que se acha rico e confia na sua riqueza e se orgulha da sua riqueza e acha que não depende de ninguém. Então, aqueles que são pobres, que Jesus fala aqui, que são os seus discípulos, são pobres pelo menos em 3 aspectos. Ele está querendo dizer, abençoados são aqueles que são pobres, no sentido em que reconhecem sua miséria e dependência de Deus. Eles são pobres no reconhecimento da sua miséria espiritual. Você lembra que nós lemos um salmo, Salmo de Davi, e como ele termina? Quem era Davi? Rei de Israel. Ele tinha riquezas. Você sabe que o templo foi construído com ofertas deixadas por Davi. Salomão não precisou arrecadar mais, porque Davi já tinha arrecadado, então ele era um rei rico. Mas como é que ele se diz? Eu sou pobre, é a palavra, é a mesma palavra. Eu sou pobre e necessitado, as minhas riquezas são instáveis, eu dependo do Senhor, é o Senhor quem cuida de mim. Esse é o sentido da palavra. Então, quando Jesus diz bem-aventurados aqueles que são pobres, é bem-aventurados aqueles que reconhecem que nada tem nesse mundo, que são miseráveis. Mas ele também, quando diz pobre, ele está falando da renúncia dos tesouros deste mundo. Então são pobres aqueles que renunciaram aos tesouros desse mundo. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E no capítulo 12 de Lucas, ele vai exortar contra a avareza. E é este o problema, não é você ter dinheiro, é você confiar e estar apegado ao seu dinheiro. No capítulo 12 de Lucas, no verso 15, ele diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui.
Este é o problema. Não é você ter riquezas, mas você confiar nas suas riquezas. Então, Jesus está dizendo, aqueles que seguem a Jesus, eles reconhecem sua miséria espiritual, eles reconhecem que nada tem no mundo, eles renunciam os tesouros deste mundo, e eles também demonstram que são pobres pela generosidade, porque a generosidade os leva a se fazerem pobres para enriquecer a muitos. Paulo vai falar isso numa das suas epístolas, nós somos pobres, mas enriquecendo a muitos. Então, pobres aqui também é aqueles que renunciam à sua riqueza para enriquecer aqueles que são necessitados. Então, ao proclamar, meus irmãos, a bem-aventurança dos pobres, Jesus está em sintonia com a mensagem profética do Antigo Testamento. Israel experimentou em sua história que Deus não se esquece dos pobres e oprimidos. Deus ouve o clamor de Israel e intervém para libertar e salvar da opressão. E a proximidade do reino de Deus em Jesus confirma a mensagem dos profetas, porque eles vão ser, assim como os profetas, os discípulos serão perseguidos. E as 3 bem-aventuranças que vêm em seguida, elas servem de desdobramento da primeira. Porque eles são pobres, eles têm fome, eles vão chorar, eles vão ser rejeitados por causa do Filho do Homem. Então, a ideia é esta: aqueles que por amor a Jesus, aqueles que descobrindo a sua miséria, sabem que não tem a quem recorrer para defender sua causa, eles dependem da misericórdia divina, a sua esperança está em que Deus faça justiça, e o oposto desse grupo são os ricos, aqueles que dispõem de recurso, que podem exercer influência em benefício próprio e aparentemente não dependem de ninguém, eles confiam em si mesmos ou na sua prática piedosa, no caso dos religiosos. Então, tanto o conceito de pobre como o conceito de rico aqui, não é somente quem tem muitos bens, mas aquele que, tendo muitos bens, põe neles a sua confiança, a sua esperança e o seu sentido da vida. Então, quando ele diz bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que abandonaram a sua autossuficiência. Bem-aventurados aqueles que reconhecem sua carência de Deus, eles não estão fartos, eles rejeitam o consolo desse mundo. Quando ele fala bem-aventurados, quando vos odiarem, ele está dizendo bem-aventurados são aqueles que não procuram o louvor dos homens, mas que procuram ser agradáveis a Deus. É por isso que Jesus mostra a recompensa do reino vindouro. Ele fala que deles é o reino de Deus, no verso 20. Ele diz que eles vão rir um dia, que eles serão fartos um dia, e ele está apontando para a vida consumada no reino de Deus. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que nós temos aqui um desafio aos discípulos de Jesus. Jesus está dizendo, está nos convidando a abdicar, a renunciar à felicidade autoconstruída. O que é a felicidade autoconstruída? Quando você toma nas suas mãos um projeto de felicidade, que a gente se entregue ao Senhor. Eu não tenho nada além de Cristo. Essa é a ideia de pobre. É interessante aqui que o que Jesus está querendo dizer, é preciso que se diga, que o rico não se perde pelo simples fato de ser rico. Nem o pobre se salva pelo fato de ser pobre ou por ter fome. O critério geral é aquele formulado no início e no fim da parábola do agricultor. E eu quero que você vá lá, capítulo 12. Você lembra aquele rico insensato? Jesus conta uma parábola no verso 15, e ele começa com o princípio: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O problema não é a riqueza, é a avareza, o amor a essa riqueza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Crente, quando é que você se sente mais seguro? Quando eu tiver um emprego. Pastor, quando eu ganhar melhor. Quando eu tiver estabilidade. Eu vou me sentir mais tranquilo. Isso, queridos, é ser rico segundo esse mundo. Não deve ser essa a atitude do crente. A Bíblia diz: não te fatigues para seres rico. E é disso que Jesus está dizendo quando ele diz: tende cuidado de toda e qualquer, todo tipo de avareza. Porque a sua vida não consiste na abundância de bens.
Se você se sente inseguro porque você não tem os bens que você queria ter, ou você se sente seguro porque você tem os bens que você queria ter, você está cometendo o mesmo pecado em ambos os casos. Porque você está colocando sua confiança nas riquezas desse mundo. Jesus está dizendo, a sua vida não consiste na abundância que você possui. E aí ele profere uma parábola, o campo de um homem rico produziu em abundância. Observe que o homem não tem mérito, é o campo dele que produz, ele recebe de Deus. E o que é que ele faz? Ele arrazoava consigo mesmo, ele é um homem egoísta. Ele diz, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Ah, eu já sei, eu vou destruir os meus celeiros, fazê-los maiores, e aí eu vou recolher o fruto e todos os meus bens. Aí eu vou dizer, agora você tem estabilidade. Come, bebe, regala-te, descansa a alma. Agora eu tenho tudo o que eu preciso. Este é o problema. Este é o problema em relação às pessoas do mundo. E não são só aquelas que têm mansões. Aquelas também que não têm mansões, mas que vivem correndo atrás das riquezas, que colocam a estabilidade, a confiança, a esperança, a segurança da sua vida no ter. Elas estão entre os ricos que Jesus está falando. Porque elas não entendem que a sua suficiência está em Cristo. Então, Jesus, ele fala que esse homem é louco. Deus diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E aí ele diz, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Aqui está o ponto. Não é quanto você tem, mas para quem você está amealhando riquezas. Para quem? Para si mesmo? Para os seus filhos? Ou é para Deus? Então, quando Jesus diz aqui, ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação, ele está dizendo, ai de vocês que confiam em riquezas. Isso inclui aqueles que não têm, mas correm atrás delas. Gastam o seu tempo e energia atrás delas. Ai de vocês que agora estão fartos, vocês não precisam de Deus. Vocês não buscam a Deus. Vocês têm nas consolações do mundo a sua felicidade. Ai de vocês que riem agora, ou seja, vocês que não lamentam o seu pecado, que fazem do pecado um divertimento, porque um dia vocês vão chorar. E ai de vocês que procuram louvores humanos, que procuram fama, que procuram sucesso, que procuram reconhecimento. Porque vocês, um dia, vocês vão chorar. Lembre-se, as multidões louvaram os falsos profetas. Irmãos, os falsos profetas, eles sempre vão ser mais louvados do que os verdadeiros profetas de Deus. Então nós não devemos estranhar quando nós somos, de alguma maneira, perseguidos. O que Jesus está dizendo é que a tentação de construirmos sozinhos um sentido para a nossa vida, ela nos leva para longe dele. Nós não precisamos comprovar nossas capacidades e competências. Essa sociedade dividida entre pobres e ricos gera sempre maior insegurança, isolamento e infelicidade. Mas aqueles que conhecem a Jesus, eles não se preocupam com isso. Eles seguem a Jesus e eles se regozijarão, mesmo que não tenham nada nesse mundo. E se eu tiver, pastor? Se eu tiver, eu tenho que fazer o que a palavra de Deus nos fala em 1 Timóteo 6, já estamos concluindo, 1 Timóteo 6, a partir do verso 17. Veja, Lucas está dizendo que o mais importante é a riqueza espiritual de estar com Cristo. E ele está fazendo isso enfatizando a vã confiança nas riquezas deste mundo. Então a ênfase dele é nessa questão social. E o apóstolo Paulo nos ensina, eu quero que você... Nós vamos ler esse texto por último agora, concluindo.
Paulo fala no verso 6, ele acusa aqueles que usam a piedade como fonte de lucro no verso 5, falsos mestres, que para enriquecer enganam as ovelhas. E ele diz que esses falsos mestres, eles supõem que a piedade é fonte de lucro. E meus irmãos, as igrejas estão cheias de crentes que usam a piedade como uma fonte de lucro. O objetivo deles em buscar a Deus não é a comunhão com Jesus, não é a suficiência em Cristo, mas é ter riquezas, é conseguir prosperidade, é conseguir saúde e outras coisas mais. Muitos crentes lotam a igreja, mas eles estão buscando riquezas deste mundo. E Paulo então vai dizer, corrigindo esse erro, que de fato grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E esta é uma marca do cristão, contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Pergunta: há alguém aqui que não tem sustento, que não tem o que comer? Há alguém que não tem com que se vestir? Não estou falando roupa de grife, nem roupa nova. Você tem sustento? Você tem com que se vestir? Ele diz: estejamos contentes. Quando nós não estamos contentes, nós nos encaixamos nos ricos que Jesus está falando. Porque são aqueles que buscam consolo no acúmulo de bens. Ele diz: nada temos trazido do mundo, nós viemos nus para o mundo e vamos voltar vestidos, mas a gente não vai levar roupa para onde a gente vai. Porque até o nosso corpo apodrecerá, e pela graça de Deus, aqueles que estão em Cristo, o corpo ressuscitará, glorificado. Ele continua dizendo: ora, os que querem ficar ricos, você quer ficar rico? Não, pastor, eu só quero ter um carrinho. Ninguém quer ficar rico, né? A gente só quer ter um carro, ar-condicionado, ter um salário melhor, dar uma educação para o meu filho. Eu quero só um pouquinho mais. Mas você já percebeu que quando você alcança aquele um pouquinho mais, você diz: ah, mas bem que, né? Podia ser um carro mais espaçoso, podia ser um zero. Acho que cabia mais. É proibido você comprar se você tem dinheiro? Não, não é essa a questão. Mas quando você coloca isso no centro do seu coração, quando você diz: eu não sou feliz, eu não sou totalmente feliz, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Paulo está dizendo: os que querem ficar rico caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Muitos se desviam porque recusam-se a viver no desconforto de uma vida cristã fiel. E Paulo, falando aos ricos, veja que há ricos entre eles, verso 17, exorta aos ricos do presente século. Ele já começa dizendo: vocês são ricos apenas quanto ao presente século. Essa condição é temporária. Ele não diz que abandonem sua riqueza, não é isso, mas ele diz que não sejam orgulhosos, que eles não sejam soberbos, que eles não acham que são alguém por causa do seu status, e nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza. É interessante, a palavra de Deus está dizendo aqui que as riquezas desse mundo são por natureza instáveis. Estabilidade, do ponto de vista bíblico, não existe financeira. Eu vou ficar mais tranquilo, pastor, quando eu tiver estabilidade. Você hoje é intranquilo porque não tem estabilidade. Você está pecando por falta de confiança na providência de Deus. Sabe, quando a falta de contentamento, ela se revela tanto no pobre como no rico. No pobre, ela se revela como um desejo de ter mais, como um lamento, como um adiamento da felicidade para o dia quando eu tiver aquilo que eu acho que eu preciso para ser feliz. No rico, a falta de contentamento consiste na confiança que ele tem naquela riqueza que é instável.
Ele diz que não depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É Deus quem proporciona. Vou fazer uma pergunta aqui que pode ser constrangedora. Quem aqui tem piscina em casa? Levanta a mão. Não é pecado não, irmão. Pode levantar se tiver. Serve aquela pequenininha lá. Quem tem? Levanta a mão. Bora, rapaz. Josa está com medo de levantar, que a piscina dele é pequenininha. Agora, quem já tomou banho de piscina? Levanta a mão. Quem proporcionou a piscina para você? Deus. E se você tiver mandado fazer a piscina, quem proporcionou? Deus. É Ele quem proporciona. Você não precisa ter uma piscina para desfrutar de uma piscina. Você não precisa ser dono de um terreno para desfrutar de um igarapé. Tantas coisas Deus lhe dá de graça, mas às vezes você senta na piscina e diz, um dia eu vou ter uma dessa, né? Está desfrutando. O insensato está dizendo, quando eu tiver eu vou dizer, come, bebe, regala-te. Nós somos assim. Mas Jesus está dizendo que aqueles que o seguem entendem que Ele é o grande tesouro, Ele é a maior riqueza, eles perdem todas as coisas e consideram como refúgio para ganhar a Cristo. Eles mesmo quando têm, eles abrem mão, eles renunciam, eles repartem, como ele diz aqui, que praticam o bem, sejam ricos de boas obras e generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, o verdadeiro tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quem é de Cristo, quem foi alcançado por Jesus, deve crescer no contentamento e deve entender que quanto mais fiel for, mais desconfortável vai ser sua vida nesse mundo. Mas quanto mais desconfortável, por causa da fidelidade a Cristo, isso é maior evidência de bênção da parte do Senhor. Por isso Jesus diz, vocês que me seguem são bem-aventurados. Mas ele está avisando, você vai me seguir, você vai ser considerado pobre aos olhos do mundo. Você vai ter que renunciar a muitos confortos. É isso que ele está dizendo para os seus discípulos. Você vai talvez ter fome por minha causa, mas você será farto um dia. Você vai chorar, porque você me segue, você vive num mundo que é hostil a mim e vai ser hostil a você. Você vai chorar. Você vai ser odiado. Quanto mais fiel a mim você for, você será odiado. Você não terá ibope. Você será cancelado. Mas isto é uma evidência de que você é um abençoado. Porque assim perseguiram os profetas. Regozije-se quando isso acontecer. Regozije-se quando você for rejeitado por minha causa. Porque assim perseguiram os profetas. E o seu galardão no céu é grande. Essa é a característica dos seguidores de Jesus.